O necrotério é um lugar de quietude, um lugar de superfícies frias e duras. O ar paira pesado, denso, com o cheiro de desinfetante e do não dito. É um lugar onde os vivos raramente pisam e onde os mortos encontram seu descanso final. Mas às vezes, o silêncio é quebrado. Por sussurros, por sombras, por coisas que desafiam a explicação. Estas são as histórias daqueles que ousaram trabalhar na sombra da morte. Aqueles que viram e ouviram coisas que desafiam nossa compreensão do mundo. As histórias vêm dos sussurros de coveiros, dos relatos abalados de vigias noturnos, das enfermeiras que cuidam dos corpos, preparando-os para sua jornada final. Estes não são contos para os fracos de coração. São histórias do sinistro e do inexplicável. Histórias que vão gelar você até os ossos. O velho Tom trabalhou no necrotério por mais de 30 anos. Ele tinha visto a sua cota de morte. Ele se acostumou com o silêncio, o frio, o peso sempre presente da tristeza. Mas havia uma coisa que ainda lhe causava arrepios na espinha. Uma coisa que ele não conseguia explicar era a gaveta. Não qualquer gaveta, mas a gaveta número 13. Começou sutilmente. Ferramentas sumiam. A gaveta batia com força, aparentemente sozinha. Então, a temperatura despencava sempre que eu estava perto da gaveta 13. Uma noite, eu estava trabalhando até tarde. Eu precisava de um bisturi. Estendi a mão para a gaveta 13. Quando minha mão tocou o metal frio, senti um choque. Um jato de energia gelada percorreu meu corpo. Puxei minha mão de volta. Nunca mais cheguei perto da gaveta 13. Denis, o novo vigia noturno, zombava das histórias de Tom. Gaveta assombrada? Ele ria, só o velho Tom perdendo a cabeça. Mas o ceticismo de Denis não durou muito. Não depois de sua primeira semana no trabalho. Era uma noite de tempestade. A chuva chicoteava contra as janelas. O vento uivava como uma alma penada. Sentei em meu escritório, entediado. Olhei para os monitores de segurança. Meu sangue gelou. Na câmera 3, algo se moveu. Uma sombra, alta e esguia, passou pelo corredor. Agarrei minha lanterna e corri para fora do meu escritório. Corri para o corredor, com o coração batendo forte. O corredor estava vazio, mas lá, no chão, havia uma única pegada molhada. Uma pegada grande demais para pertencer a qualquer homem. Sarah, uma jovem enfermeira, era conhecida por sua postura calma. Ela nunca se abalava, nunca entrava em pânico. Mas uma noite no necrotério, até a compostura de Sarah se desfez. Ela estava trabalhando no turno da noite, preparando um corpo para os familiares. O necrotério estava assustadoramente silencioso. Silencioso demais. Eu poderia jurar que ouvi alguma coisa. Um sussurro, suave e baixo. Ignorei. Meus nervos deviam estar à flor da pele. Então eu ouvi de novo, mais claro desta vez. Meu nome, pronunciado com uma voz rouca. Sarah. Virei-me rapidamente. Não havia ninguém lá. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Eu estava sozinha. Tinha que estar. Mas a voz parecia tão real, tão perto. Daquela noite em diante, nunca mais me ofereci para o turno da noite. Seção 5, a autópsia. Sempre abordei meu trabalho com um desapego clínico. Eu acreditava na lógica, na razão. O sobrenatural não tinha influência sobre mim. Ou era o que eu pensava? Certa noite, o Dr. Lewis estava realizando uma autópsia em um indigente. O homem havia morrido em circunstâncias misteriosas, sem identificação.
sem causa de morte. Quando fiz a primeira incisão, as luzes piscaram. Juro que senti um frio perto do corpo. Ele continuou o procedimento. Ao examinar o coração do homem, ele notou algo estranho. O coração ainda estava batendo. Fraco, mas batendo. Verifiquei meus instrumentos. Todos estavam funcionando corretamente. O monitor cardíaco emitia bips lentos e constantes. Era impossível. O homem estava morto. Ele estava morto há horas. Dr. Lewis recuou, seu rosto pálido. Ele nunca tinha visto nada parecido. Sessão 6 Sussurros do Além. As histórias continuaram, cada uma mais perturbadora que a anterior. Uma faxineira jurava ter visto um menino, seu rosto pálido e abatido, olhando para ela do reflexo de uma mesa de aço inoxidável. Ele desapareceu quando ela se virou. Um entregador afirmou ter sentido uma mão em seu ombro enquanto empurrava uma maca para o necrotério. Não havia ninguém lá quando ele olhou para trás. As histórias se espalharam entre os funcionários do hospital como um rastilho de pólvora. Sussurros nos corredores, olhares nervosos por cima dos ombros. O necrotério, antes um lugar de tristeza silenciosa, agora tinha um ar de medo palpável. Mesmo aqueles que inicialmente descartaram as histórias não conseguiam se livrar da sensação de que algo estava errado. Seção 7. Fenômenos inexplicáveis. O necrotério parecia vibrar com uma energia estranha. Relógios funcionavam lentamente. Baterias descarregavam inexplicavelmente rápido. Equipamentos eletrônicos falhavam com uma regularidade alarmante. Alguns sussurravam que o necrotério havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena. Outros afirmavam que era um portal, um ponto frágil entre este mundo e o próximo. Qualquer que fosse a razão, os fenômenos inexplicáveis continuavam a atormentar o necrotério e sua equipe. A linha entre a realidade e o sobrenatural parecia se confundir. O impossível parecia muito real. E as histórias, longe de desaparecerem, tornaram-se mais frequentes, mais intensas. Seção 8. Explicações racionais. Alguns tentaram explicar os acontecimentos. Correntes de ar causando portas batendo. Fiação defeituosa criando luzes piscando. A mente humana, propensa à sugestão e imaginação, preenchendo os espaços vazios na escuridão. Mas até as explicações mais lógicas pareciam vazias, forçadas. Havia muitas histórias, muitas testemunhas, muitas ocorrências que desafiavam explicações simples. A verdade, ao que parecia, encontrava-se em algum lugar além do reino do racional, em algum lugar nas sombras que dançavam à beira da nossa percepção. Seção 9. O mundo invisível. O necrotério permanecia. Um sentinela silencioso no coração do hospital. Um lugar onde a morte era uma companheira constante. E assim também eram as histórias. Contos sussurrados do mundo invisível, passados de uma geração de funcionários para a próxima. O necrotério tornou-se um lembrete arrepiante de que há coisas neste mundo que talvez nunca compreendamos completamente. Coisas que existem além do nosso alcance, escondidas nas sombras, esperando o momento oportuno para se revelarem. Seção 10. Uma pergunta persistente. Essas histórias são meramente produto de imaginações hiperativas? Ou há algo mais? Algo mais sombrio, espreitando nas sombras do necrotério? Algo que sussurra nossos nomes e nos arrepia até os ossos? Talvez a resposta não esteja nas próprias histórias, mas na pergunta persistente que elas deixam para trás. A pergunta que nos assombra muito depois de as luzes serem acesas e as sombras terem recuado.
A pergunta que sussurra no silêncio da noite. Estamos realmente sozinhos?